e buscando fortalecer principalmente o nosso Estado. Eu acredito que chegou a hora da virada de mesa do nosso Estado, um Estado onde a gente acredito que chegamos bem baixo mesmo para poder voltar a alicerçar para crescer. E todo crescimento ele precisa passar por um momento de reestruturação e na pessoa do nosso presidente Ernesto, com todos os militantes, acredito que nós vamos fazer isso e o reflexo vai ser a votação, com certeza. Porque trabalho nós temos, conteúdo nós temos, conhecimento nós temos. O problema é que nós não temos ainda o suficiente, é o raio de comunicação para chegar às políticas públicas do presidente na base. É só isso que nós não temos. Nós não sabemos furar essa bolha. E aí nós temos que ser maduros o suficiente para entender que nós não conseguimos estourar essa bolha ainda. Essa bolha, para ser estourada, tem que ser no momento que as pessoas estão desarmadas. E a gente tem que caçar esses caminhos nesse estado. Eu estou no município, terceiro mandato como vereador, onde na última eleição nós tivemos locais de 95% dos votos contra o nosso trabalho, né, do presidente Lula. E a gente vê inúmeras políticas públicas chegando. Mas como chegar lá nessa base e falar para as pessoas sem levantar o escudo que é o presidente Lula que está fazendo? Quem que vai fazer esse trabalho? É o vereador André? Talvez não. É um amigo do vereador André que tem o conhecimento, que consegue entrar na família. Então, as estratégias nós precisamos reformular. E dizer mais, acredito muito que com a tua vinda aqui é muito importante. Ou seja, santo de casa não faz milagre. A visita é essencial. Para a gente que já tem o conhecimento, uma visita ela faz reflorescer a vontade de lutar ainda mais pelo projeto Partido dos Trabalhadores. Faz a gente falar, é preciso dar mais um passo, né? Em vez de dar 100, vamos dar 101. E assim isso com certeza vai dar bons frutos. Agradecer a todos que estão aqui hoje, nesse sábado tão especial, de uma final de Libertadores. Todo mundo gosta de futebol, mas estamos aqui, né? Porque o projeto de país é muito maior do que uma final de Libertadores, o tetracampeonato do nosso presidente Lula. Com a palavra agora o vereador Ezequiel Ramin. Boa tarde a todos. Em nome da nossa deputada, eu cumprimento todos os componentes da mesa. Uma alegria estar fazendo parte de um partido tão grande e compondo a mesa da direção estadual e juntamente com o nosso presidente do Nacional. Em nome do nosso presidente João Barreto, lá de Miranda da Serra, e todos os companheiros que veio na van com a gente, cumprimento a todos da plenária. Eu quero só ressaltar a alegria de todos os companheiros de estar deslocando lá de São Miguel, de Miranda da Serra, de Presidente Médici, de deslocar, saímos de madrugada lá para recepcionar o senhor aqui. E eu estive lá em Brasília no dia da posse com o presidente e gostei muito, igual eu falando do senhor, da fala que o senhor colocou. O PT hoje ele precisa quebrar algumas barreiras internas, isso precisa ser colocado, e para quebrar essas barreiras é nós mesmos que devemos quebrar, não é ninguém de fora. Então, a sua fala foi de unificação, e é isso que nós estamos precisando. Estamos num estado onde que tem 70% de opositores, de políticos que têm resultado, e temos que saber dialogar e mostrar os resultados que nós, enquanto partido, enquanto presidente Lula, vem fazendo, concretizando no nosso estado. E é nós mesmos que vamos fazer, não espere ninguém deles fazer, porque eles não vão fazer. Então eu quero só agradecer, Edinho, a vossa pessoa por ter vindo. Você fez esse compromisso lá, o Ernesto falou, estivemos lá, falou, vou nos estados que eu não fui ainda, vou fazer ainda esse ano. E o senhor está cumprindo aí o compromisso que o senhor fez lá. Eu só tenho a agradecer e dizer uma boa plenária a todos. Passamos a palavra para Frederico Versali. Saudações de 2 minutos. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Boa tarde a todos os que estão aqui à mesa comigo. Representando os militantes do Partido dos Trabalhadores aqui de Porto Velho, saúdo o presidente nacional Edinho por ter vindo a nos visitar e trazer e ouvir a base para levar a política nacional. Cumprimento
outros presidentes de partido, igual o companheiro Pedraça do MDB, que acaba de chegar ali, e os companheiros presidentes municipais do PT do interior, que também aqui estão presentes. É muito importante esse momento para a gente, enquanto membros, enquanto filiados do Partido Trabalhador, que a gente percebe que a atenção do PT Nacional, ela visa construir uma política que ouve as bases. Essa base que está aqui presente hoje está trazendo e está informando todas as demandas que a gente tem aqui local, para que se haja uma construção política nacional em atenção a isso. A gente agradece novamente a presença do presidente nacional e de todos vocês, e agradeço mais uma vez por ter disposto o tempo pela manhã de debater junto com a executiva, com o diretório estadual, aquilo que é a nossa necessidade local. Muito obrigado. Gostaria de destacar, pessoal, que o Frederico Versalli, ele compôs a mesa representando todos os presidentes municipais dos diretórios aqui no estado de Rondônia, tá bom? E nós saudamos aqui todos os presidentes presentes, que não são poucos. Quem puder ir com a André e passar o nome, e aí a gente faz uma saudação nominal aqui, tá? Com a palavra agora, Superintendente do Ministério da Saúde, Cid Orleans. Olá, boa tarde a todas as companheiras, a todos os companheiros. Eu quero aqui cumprimentar a mesa em nome do nosso companheiro Edinho, cumprimento todos os companheiros, em nome da nossa deputada Cláudia, cumprimento todas as companheiras. Quero cumprimentar aqui todos os companheiros que estão da plenária em nome do nosso companheiro Israel Trindade, e cumprimentar também todas as companheiras em nome da nossa companheira Tereza, a Janete, que é nossa superintendente do MTE, do Ministério do Trabalho e do Emprego. Dizer que nós estamos muito felizes com a sua vinda aqui. E o meu discurso, eu acho que, na verdade, eu acho que nós precisamos que, através de ti, Edinho, leve algumas mensagens para o nosso presidente. Nós aprendemos a vencer o medo, porque em 2012 nós apanhamos e praticamente fomos destruídos, e eles achavam que nós tínhamos morrido, mas a gente só envergou, né? A gente não quebrou. E agora a gente vem mais forte do que tudo, porque a gente tinha um patrimônio político do PT, e aqui o nosso presidente estadual pode confirmar isso, que nós tínhamos 2 deputados federais, nós tínhamos 4 deputados estaduais, nós tínhamos 4 vereadores na capital, nós tínhamos mais de 2 dezenas de vereadores, nós tínhamos prefeitos, nós tínhamos vice-prefeito. E com o golpe de 2012, depois veio o golpe da nossa presidente, eles achavam que tinham nos matado. Eu quero dizer, viu, companheiro Edinho, avisa para o nosso presidente Luiz que a deputada Cláudia não vai mais ficar na Assembleia sozinha, que nós vamos eleger mais deputados estaduais. Dizer para o nosso presidente que nós vamos voltar a ter deputado federal em Rondônia. Nós vamos voltar a ter. E a gente está vencendo o medo. Quando eu assumi a superintendência do Ministério da Saúde, né, e eu chegava nos eventos, nos grandes eventos, e uma cerimonialista chegou para mim e disse assim: vereador, eu adoro o senhor sabe, né? Eu digo, que maravilha. Eu queria pedir uma gentileza para o senhor, uma plateia de praticamente 500 pessoas. Tem como o senhor falar sem personificar? Dizer só assim, governo federal. Eu olhei para ela e disse, não se preocupe, né? Que eu vou falar no nome do presidente Lula e da ministra Dilma só 3 vezes. No início, no meio e no final. E no início desse processo, realmente era difícil. Mas o que nós precisamos vencer é o medo, não é? Porque quando a gente anda na cidade de Porto Velho, principalmente com as obras que nós deixamos
tendo à frente o nosso ex-prefeito Roberto Sobrinho, que está aqui, nós deixamos praticamente tudo que existe aqui, com a ajuda do nosso deputado federal Anselmo de Jesus, nosso deputado federal Valverde, né? Nossa senadora Fátima Clay, do nosso prefeito Roberto Sobrinho, né? Que Roberto não tem jeito, né? Onde ele for, ele vai ser do PT, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, nós deixamos um patrimônio gigantesco, né? E a gente está vencendo esse medo. Tenha certeza que o resultado das eleições em favor do nosso presidente Lula não vai ser mais o mesmo aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, porque o PT aqui está mais forte. Diga isso para ele. Nós precisamos de você aqui nos dando força, nós precisamos do nosso presidente Lula dando força aqui, do nosso ministro Padilha, que dia 17 já vai estar aqui. A gente já vai trazer o ministro para poder dar mais uma força na mídia, fortalecer o nosso partido, para que em 2027 a gente mostre o que é o Partido dos Trabalhadores para todas as rondonienses e para todos os rondonienses. Muito obrigado. Em continuidade, passamos a palavra para a deputada, suas saudações iniciais. Boa tarde a todas as companheiras e os companheiros. Queremos agradecer aqui de forma muito especial a cada um de vocês que saíram dos seus municípios para estar aqui nessa tarde junto conosco, recepcionando aqui o nosso presidente Edinho, no qual eu cumprimento mais uma vez, desde cedo que nós estamos juntos aí cumprindo algumas agendas, e disse para ele da tamanha alegria, né, que nós estamos em recebê-lo aqui em Rondônia. Nós precisávamos muito dessa visita do senhor aqui, para que a gente pudesse se animar ainda mais. O PT, nos últimos tempos, a gente tem corrido muito, lutado para se reconstruir, buscando novas lideranças, e esse momento para nós é um momento ímpar, né? Receber essa visita aqui, isso nos traz muito ânimo, até porque nós precisamos de dar continuidade nesse processo de planejamento, de estratégia, no processo eleitoral que já bate aí na nossa porta. Cumprimentar o nosso presidente estadual Ernesto, cumprimentar o nosso querido Cid, em nome dele cumprimentar os demais componentes aqui, que compõem a superintendência do estado também, do governo federal aqui em Rondônia, cumprimentar o nosso querido vereador André, que também é um pré-candidato a deputado estadual, que está firme na caminhada, companheiro Cid também, que é pré-candidato a deputado estadual, a Iosilene, nossa querida presidente da CUT, em nome dela cumprimentar todas as nossas guerreiras, mulheres de luta, cumprimentar o nosso presidente Fred, em nome dele cumprimentar todos os presidentes do PT, de vários municípios que aqui estão presentes, cumprimentar o nosso querido vereador Ezequiel, e é um prazer muito grande a gente poder estar aqui, mais uma vez, falar entre nós, conversar, dialogar. E presidente Edinho, a vinda do senhor aqui ela é importante e é o momento também da gente expor algumas coisas, a gente colocar algumas realidades, a gente falar um pouco sobre o que vive o Rondônia. A gente vive num estado onde nós temos um percentual grande da direita, extrema direita. A gente vive aqui numa condição muito delicada e a gente tem lutado muito para sobreviver aqui. O retorno do terceiro mandato do presidente Lula nos traz muita alegria e muita esperança no nosso coração. Isso tem nos animado muito, é o que tem nos empolgado a se manter em pé aqui no estado de Rondônia, é a retomada do presidente Lula e tudo que tem acontecido de bom para o nosso povo no estado de Rondônia. As políticas públicas, elas têm chegado, né? A gente tem visto aí o nosso povo de volta, tendo dignidade a muitas políticas públicas importantes, desde moradia, crédito, educação, né? Infraestrutura, tanto urbana quanto rural, a valorização da agricultura familiar, que é uma pauta predominante aqui do PT no estado de Rondônia, até porque nós vivemos no estado onde nós temos aí uma agricultura familiar muito forte, é a essência do estado de Rondônia, um estado que tem mais de 80% de suas propriedades da agricultura familiar. Então a gente está muito satisfeito por tudo que o presidente Lula tem feito pelo estado de Rondônia, porém nós vivemos uma conjuntura política muito delicada dentro do Partido dos Trabalhadores, aonde nós precisamos de um olhar positivo da Nacional para cuidar da gente. Eu digo que a região norte, a gente tem tido muita dificuldade. A esquerda, o PT na região norte, ele se apequenou muito. E é bíblico, né, que a gente precisa de olhar
e de cuidar daqueles que estão mais necessitados. E nós aqui em Rondônia, nós temos a necessidade do olhar cuidadoso do governo federal. Por quê? Porque nós precisamos de retomar, ser aquela fortaleza que o companheiro Cid falou, que o companheiro André falou, sobre o que nós já tivemos de prefeito, deputado estadual, senadora, deputados federais. Nós precisamos de resgatar essa força novamente. E nós só vamos resgatar isso se nós estiver com as nossas lideranças nos espaços, de fato fazendo as políticas públicas acontecer, sendo protagonista desse governo hoje que tem feito a diferença no nosso país. E infelizmente a realidade de muitos dos espaços aqui do governo federal é ter pessoas que não são da esquerda ou que sequer esteve conosco nessa caminhada, e é preciso que haja essa observação, porque senão nós não vamos conseguir de fato avançar. E para que a gente possa divulgar, e isso é uma das maiores lamentações do nosso povo, é que nós trabalhamos tanto, os nossos municípios recebem tantos recursos do governo federal e que a gente não consegue efetivamente fazer a divulgação, levar o nome do governo federal. E a gente sabe que não é missão fácil, mas a gente queria pedir que o senhor pudesse fazer essa intercessão dentro do recurso hoje que é divulgado, essas ações do governo federal, para que Rondônia tenha prioridade nas ações, para que isso possa chegar nos 52 municípios, nos 22 distritos que nós temos nesse estado. Que possa ser olhado político. Nós temos liderança extremamente capacitada desse partido, que tem condições de representar o presidente Lula. Nós temos problemas aqui gravíssimos na questão de regularização fundiária no estado de Rondônia. E a fala do senhor hoje foi muito importante quando o senhor colocou que nós precisamos de entender que o PT é uma ferramenta de luta e que muitas lutas nós solucionamos, mas lutas novas surgiram e que nós precisamos de entender que essa ferramenta é para ser utilizada para resolver nossas problemáticas. O governo federal tem disponibilizado muito orçamento hoje dentro do crédito fundiário, né, o plano safra para a agricultura familiar, para o grande agronegócio, montantes de recursos, e que o nosso povo hoje não tem acesso porque não tem documento de terra. Então a gente precisa de fazer o debate dentro do partido daquilo que o povo quer falar. Às vezes nesse momento o povo não quer crédito, o povo quer documento, o povo quer legalidade. Então a gente realmente precisa de usar esse espaço aqui para que a gente possa fazer os nossos debates. E nesse momento aqui no estado de Rondônia, nós temos pessoas que infelizmente estão em alguns órgãos criando problema para o governo federal aqui no estado de Rondônia. E aí, presidente, eu gostaria que nesse momento a gente criasse um canal de comunicação muito forte, através também da nossa presidência aqui estadual, sobre os conflitos que têm acontecido em Rondônia. Recentemente, está aqui os companheiros lá de São Miguel, da 429, que sabem o que aconteceu lá, uma situação onde entraram numa propriedade, retiraram lá, queimaram, derrubaram o curral, fizeram uma série de situação lá, e que foi uma ação que já estava transitada, julgada no STF, e que naquele momento não houve-se um diálogo, e os nossos companheiros naquele momento entenderam que aquilo ali poderia ser uma ação do governo federal. As notícias não chegou de uma forma clara para a gente, e foi assim muito complicado, porque todo mundo se alvoroçou naquele momento, e a gente rapidamente corremos para poder compreender a situação. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos de ter diálogo. Essas ações que acontecem aqui no estado, a gente sabe que quem está no espaço de poder, quem é executivo, tem determinações que precisam ser cumpridas, porque senão responde. Mas há formas de diálogos para que a gente possa evitar o menos conflito possível. Por quê? Porque nós vivemos no estado de Rondônia. O ano que vem é eu e mais a companheirada que está aqui, vários pré-candidatos a deputado estadual, federal, governo, senado, que vamos estar pedindo voto. E tudo isso reflete em cima da gente. Então eu queria pedir ao senhor para que a gente pudesse organizar essas informações, para que quando os nossos ministros viessem aqui, pudesse avisar a companheirada do PT, a gente pudesse saber. A gente tem sido avisado muito em cima da hora, a gente não tem conseguido de fato ser porta-voz do governo federal. E o senhor não tem ideia do que significa para nós a gente poder falar em nome do presidente Lula, a alegria que a gente tem. Eu vivo nesse partido
a minha vida toda aqui, está ali meu pai Anselmo de Jesus, que foi deputado por 3 mandatos nesse partido, e a gente tem uma alegria muito grande de ser petista. E no estado onde a gente é humilhado, a gente é massacrado, a gente é esculachado, a gente só quer que o nosso líder maior, ele olhe por nós, que a nossa liderança lembre de dizer, olha, lá em Rondônia nós temos a deputada, nós temos vereadores, nós temos o nosso presidente, nós temos as instituições, nós temos movimentos sociais organizados que precisam de ser ouvidos. Então, nesse momento, é uma crítica construtiva que a gente passa aqui, não é para o senhor, mas como um representante desse partido, e o governo é do Partido dos Trabalhadores, nós precisamos de nos articular, de nos organizar, para que a comunicação ela aconteça, e para que esse mandato do presidente Lula, sim, sirva para que a gente possa eleger mais homens e mulheres, para a gente dar continuidade nesse projeto social, nesse projeto de soberania, defendendo a democracia, na luta contra os fascistas. E para isso é necessário fortalecer cada liderança nossa. Então, presidente, é essa situação que a gente coloca, mas nós estamos contentes com a sua eleição. A gente deseja muito êxito na caminhada, mediante a tudo que o senhor falou hoje pra gente, foi muito importante, a gente ficou muito satisfeito, a gente sente aí como o senhor está preparado para essa missão, e a gente conta muito, porque Rondônia tem muito problema, e nós precisamos discutir. Não tem o porquê a gente estar no mandato se a gente não der resultado pro povo, não tem o porquê, e dentro do PT a gente aprendeu isso. A gente não tem vaidade por cargo, a gente quer sim ter moral através de trabalho, e para isso nós precisamos de ajuda. A gente quer muito que o governo federal olhe por nós, cuida de nós aqui de Rondônia, para que a gente possa realmente fazer um trabalho, cada dia chegando nas pessoas que mais precisam. Eu deixo aqui o meu fraterno abraço, e mais uma vez, obrigado por o senhor ter tirado esse tempo para vir aqui nos fortalecer. Essa sua vinda aqui, você não tem ideia do quanto a gente sai daqui animado, e do quanto a gente olha para frente, entendendo que nós temos que reeleger o presidente Lula, que nós temos que eleger mais homens e mulheres para aquela Assembleia Legislativa, que nós temos que eleger homens e mulheres para a Câmara Federal, para o Senado Federal e, sobretudo, o presidente Lula. Nós não podemos sair daqui de cabeça baixa, nós temos que sair daqui sabendo que a nossa tarefa é construir essa nominata até dezembro agora. E isso é responsabilidade de cada um, uma nominata forte, competitiva, para que a gente tenha resultado e que o presidente Lula não fique refém daqueles canalha, especialmente alguns aqui do estado de Rondônia, em exceção ao senador Confúcio, que tem defendido o presidente Lula. Pedraça, do MDB, que está aqui com a gente, e dizer, Pedraça, que nós do PT, nós temos uma gratidão pelo senador Confúcio, porque tem representado o presidente Lula e tem defendido o presidente Lula, coisa que os canalhos, os demais dessa bancada de Rondônia não têm feito, e têm trabalhado contra o nosso presidente aqui no estado de Rondônia. Um fraterno abraço, e continuamos firmes na nossa luta. E viva o PT! Viva! Reginaldo Vieira, vice-presidente do diretório do PT em Pimenta Bueno. Lima, a secretária de nucleação do PT Nacional. E são esses as autoridades presentes. Passamos agora a palavra ao presidente do diretório estadual do PT, Ernesto. Aê, presidente! Quero complementar e agradecer, né, cada um de vocês que se faz presente. Complementar aqui o nosso presidente Edinho, dizer da satisfação, o presidente, de tê-lo aqui no nosso estado. E o pessoal veio alguns de longe porque o senhor ia estar aqui. Nós tínhamos no passado uma agenda que começava em Cacoal e terminava aqui, e todos os presidentes iam lá para almoçar contigo e te ouvir, mas ainda estão esperando, e na volta todos eles querem reunir no centro do estado. E é muito importante os presidentes, as lideranças, ouvir o nosso presidente, ainda mais da forma que ele coloca o que temos que caminhar. Então, está de parabéns essa sua trajetória e vindo aqui em Rondônia. Cumprimentar a deputada Cláudia de Jesus, parabenizo aí, a Cláudia é essa companheira que, onde ela fala, ela empolga até nós de casa, né?
E lá fora, então, não é à toa que o pessoal adora a Cláudia. Cumprimentar o nosso presidente Frederico, Fred, aqui de Porto Velho. Em nome do Fred, cumprimento todos os presidentes do PT municipal que faz presente. O vereador Ezequiel, parabenizar, né? Pai, estava vendo ali a nenenzinha linda, parabéns. E dizer, tá de parabéns também o seu trabalho, a forma que você vem trabalhando o seu mandato, muito importante. Tem cobrado algumas agendas também, com alguns representantes, lideranças, que é importante levar, principalmente aquela demanda que a deputada acabou de falar. Estava numa agonia lá o presidente, marca uma agenda com o pessoal da Nacional, estão tirando o pessoal das fazendas e está dizendo que o PT a gente precisa conversar, mas é assim, né? Cumprimentar aqui o nosso superintendente, Sidney Oleanzo. O Sidney tem feito um belo trabalho aí e o pessoal de fora até está dizendo, vai ser deputado. O vereador André, vereador de terceiro mandato, parabenizar pelo trabalho. Nova Mamoré é um dos municípios que, assim, todos os municípios acham que o dele é mais bolsonarista do que o outro. Mas Nova Mamoré é terrível. É terrível. Não é? E aí, parabenizar pela a forma que a Cláudia consegue navegar aqui no governo, sabe, bolsonarista. O André consegue navegar naquele lugar, foi presidente da Câmara no mandato passado. Só ele, do PT. 4 anos, presidente da Câmara. E ele tem colocado muito, o presidente Edinho, esse elo que precisa ter com a Nacional, com os ministérios, com o governo federal. Isso precisa ter, porque tem vereador de 5 mandatos naquele município que André conseguiu colocar ele lá dentro dos ministérios para falar com um, com o outro, da problemática, dos problemas, e o cara volta falando para todo mundo, o André tem moral com o governo federal. E aí, quando chega alguém dizendo isso, é bom para o nosso vereador, é bom para o nosso PT. Então, preciso conseguir mais esse elo para que os vereadores conversem, agenda e visitam, seja recebido pelo nosso povo da Nacional. A presidenta da CUT, companheira Eusilene, tem enfrentado aí muita coisa nessa trajetória. Não é fácil ser presidente da CUT, presidente do sindicato, presidente de entidade nesse período, mas sei que ela é muito guerreira, porque é presidente de uma CUT que Lula criou ainda em 81, sabe? E foi resultado da junção da CUT, junção do sindicato na CUT, criando o Partido dos Trabalhadores, que fez com que o Brasil chegasse aonde chegou, sabe? Complementar aqui o Roberto Sobrinho. Roberto Sobrinho é um companheiro aí que está coordenando a caminhada da esperança e que acreditamos que vai ter bom resultado. Já complementar o Pedraça, né? Acho que do caminhada da esperança da São Roberto e o Pedraça de outros partidos. Complementar o companheiro Anselmo de Jesus, o ex-deputado federal que vai ser deputado de novo. E dizer assim, pessoal, eu sei que todos que vieram aqui vieram querendo ouvir o presidente nacional. E vai sair daqui, eu não tenho dúvida, com muito mais gás, com muito mais coragem, energia, para continuar e fazer muito mais o que está fazendo lá no seu município. E a gente, para fortalecer esse campo, nós precisamos fazer muita plenária nos nossos municípios. Precisamos conversar muito com os nossos municípios. Na Caminhada da Esperança, eu tenho dito na minha fala, precisamos fazer a Caminhada da Esperança nos municípios, com as lideranças que estão lá, reunindo os sindicatos, reunindo a associação, reunindo a cooperativa, os agricultores, o pessoal nos bairros, e discutindo
a necessidade da gente voltar a fazer o que sempre fizemos, que é discutir política a partir do nosso povo, a partir da comunidade. E foi assim que o prefeito Roberto Sobrinho deu muito certo em Porto Velho, porque escutava, visitava e conhece a periferia. Foi assim que o prefeito Edinho, de 4 mandatos em Araraquara, não é à toa que foi ministro e vai ser deputado federal e é presidente do PT Nacional. Foi assim que o prefeito Edinho fez um trabalho discutindo, dialogando, escutando a base, a periferia, fazendo, governando, dizendo daquele modo petista de governar. Nós não podemos perder essa essência de governar com o nosso povo, discutir com o nosso povo. Assim nós vamos crescer, assim nós vamos fortalecer e assim nós vamos reeleger o presidente Lula. E assim a gente consegue ter o povo com vontade de ser candidato. Nós precisamos construir nominatas para deputados no ano que vem e precisamos construir nominatas para vereadores em 2028. Precisamos ter nominata cheia, porque foi assim que nós elegemos muitos deputados, muitos vereadores, muitos prefeitos. E acho que com esse ânimo que vamos sair daqui, nós vamos fazer esse debate lá nos nossos municípios, para que de fato nós possamos ter um PT forte no nosso estado de Rondônia. Então, estamos de parabéns todos que vieram. Espero que vão voltar e já voltar planejando um bom trabalho nos municípios. Muito obrigado, boa plenária, parabéns. Registramos e agradecemos a presença de Leomar Lopes, vice-presidente do PT. De Jaru, exato. Acabamos de contar com a presença do Almir José. Ele é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, o anfitrião, que teve conosco o apoio imprescindível para que a gente pudesse realizar essa plenária. Eu gostaria de convidá-lo a compor a mesa em agradecimento ao espaço cedido. Almir José. 2 minutos. Cumprimentar aqui a toda a mesa, né? Ao nosso superintendente, meu companheiro Cid Orleans, em nome dele, cumprimento toda a mesa, o presidente, Eusilene, minha companheira de guerra. Tive o prazer de conhecer o vereador André, do sindicato em Nova Mamoré, deputada Cláudia, os demais, a gente não tem, mas sejam todos muito bem-vindos à casa, porque é a casa que é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Em nome da mesa, cumprimentar toda a plenária, dizer que é um prazer receber essa família que cada vez está crescendo cada vez mais na luta para garantir direito dos trabalhadores. Cumprimentar nosso companheiro Nailô Sindu, tá? Seja bem-vindo aqui à casa também, Claudi, quem mais está aqui? Eu conheço, tem bastante gente que a gente conhece aqui, Roberto Sobrinho, nosso companheiro do MDB, então sejam todos muito bem-vindos. Não podia deixar de vir aqui com todos vocês, dizer que a casa, como eu falei agora, para os trabalhadores, então na lua do espaço do debate, o espaço da construção de um futuro melhor, podemos dizer assim, porque esse é o processo que estamos começando agora, né? E um futuro garantir ainda mais, porque já está melhor, tenho certeza que a partir de 2026 vai ficar muito melhor ainda, e para isso precisamos dessa unidade, né? Anselmo de Jesus, seja bem-vindo também. Eu estou aos poucos aqui revendo as carinhas, as figuras que ajudaram e continuam ajudando o nosso estado, né? Edson Silveira, então são muitos amigos que estão aqui, e é um prazer receber todos e todas aqui na Casa dos Trabalhadores. Então, que essa plenária possa cada vez mais fortalecer, e estamos aqui à disposição. Obrigado a todos pela presença e obrigado por também ter vindo para cá. Quando o senhor Maio estava na casa, também acabei de então, vamos para cá, a casa é nossa. Um abraço a todos.
na organização da vida econômica. Só que quando emerge o conceito de Estado Nacional, da forma como ele emergiu, ele trouxe junto a xenofobia. Ele trouxe junto a xenofobia, porque, né, eu usei o ditado, eu vou repetir, né, é o velho ditado que quando falta farinha, o meu pirão primeiro. Se o mundo está mais pobre, é a Europa para os europeus, é os Estados Unidos para os americanos, né? E na Europa a Inglaterra chegou a sair da comunidade europeia, porque a Inglaterra para os ingleses, a Espanha para os espanhóis, Portugal para os portugueses e assim por diante. E pior do que isso, a democracia liberal é colocada em xeque. As pessoas vão para as urnas, votam e a vida não muda. Elas começam a ficar descrentes da democracia liberal. A democracia liberal entrando em crise, emerge um sentimento antissistema, ou seja, as pessoas não acreditam mais na organização do sistema democrático da forma como ele está aí. E se a gente quiser contextualizar historicamente no Brasil, a gente tem que voltar a junho de 2013. Junho de 2013 começou uma mobilização para melhorar o transporte público em São Paulo. Aquilo foi crescendo. De repente, nenhum partido político podia estar presente nas mobilizações, nenhuma central sindical podia ter presença, nenhum sindicato podia ter presença, absolutamente nada que representasse o sistema. E aquele sentimento antissistema, é bom a gente lembrar que começou com o movimento social, terminou com o movimento antissistema de direita e pariu o MBL, o Vem Pra Rua, todos os movimentos de direita que estão até hoje aí. E aquele caldo de cultura antissistema foi a base social para o golpe contra a presidenta Dilma, e depois foi a base social para que um presidente da República antissistema, com menos de 1 minuto de tempo de televisão, sem nenhum partido na aliança, se elegesse presidente da República. Portanto, ele é fruto desse sentimento do antissistema. Ou seja, uma crise longa do capitalismo empobrece as pessoas, empobrece principalmente os setores médios, que deixaram de consumir, deixaram de viajar, estudar os filhos não conseguem arrumar bons empregos. Portanto, essa crise do capitalismo coloca em xeque a democracia e coloca em xeque o sistema democrático. Portanto, o antissistema é capturado pela direita. E esse antissistema é que alimenta a polarização política que está aí hoje. Portanto, se vocês concordam com a minha leitura política e com essa caracterização que eu estou fazendo, essas são as condições objetivas que nós vamos fazer política. E não é só nós. A esquerda e os setores democráticos do mundo estão fazendo política nessa caracterização histórica, Roberto. Tanto é que a direita avança em todos os principais países do mundo e cria as condições objetivas para o surgimento do fascismo, que quando emerge a concepção de Estado Nacional, junto vem a homofobia, junto vem o racismo, junto vem a misoginia, junto vem uma agenda de direita. Isso é novo? Não. Se a gente voltar a 29, que é o principal paralelo histórico que nós temos que fazer, a crise do capitalismo de 29, que também nasce na Bolsa de Valores de Nova York, como nasce a de 2008, no centro do capitalismo, gerou as condições objetivas para a ascensão do fascismo. Ou seja, a Europa estava tão empobrecida que ela abraça o fascismo, que é uma força política que nasce na Itália como fruto do movimento social. Às vezes a gente esquece como é que nasce o fascismo. O fascismo nasce no enfraquecimento do Império Italiano. Portanto, o Império se enfraquece, nada foi colocado no lugar, e nesse lusco-fusco entre o velho que vai morrendo e o novo que ainda não nasceu, e o Gramsci caracteriza isso no Cadernos do Cárcere, ou seja, quando o velho morre e o novo não nasce, nesse vácuo surge
os movimentos autoritários. E surgiu o fascismo. O fascismo nasce de uma mobilização do movimento sindical italiano. Aquele símbolo do fascismo que é o feixe, aquilo era o símbolo do movimento sindical italiano. E para a gente não achar que nós estamos vendo algo tão novo, o fascismo em 1922 colocou 50 mil pessoas nas ruas de Roma. Portanto, era um movimento de massa, que nasce com o movimento de esquerda e um movimento de massa. E a Europa empobrecida, o fascismo cresce na Europa e desemboca na Alemanha no nazismo. E na maior tragédia humanitária da nossa história, no Holocausto. E quem que o fascismo elege como inimigo? Os ciganos, os imigrantes e os judeus. Quem são os inimigos da crise do capitalismo hoje na Europa? Os imigrantes. Os imigrantes são os inimigos da crise do capitalismo. E a esquerda não consegue responder. A gente chegou a ter agora na Alemanha, a ultra-esquerda Alemanha defendendo as medidas contra a imigração. Ou seja, é literalmente perder noção da consciência histórica. A ultra-esquerda alemã defende as medidas contra a imigração. Então nós estamos vivendo uma situação complexa do ponto de vista das condições objetivas que nós estamos fazendo política. São condições complexas na Europa e são condições complexas no Brasil e na América do Sul. Todas as eleições do último período na América do Sul, a direita ganhou. A direita ganhou. E quando é uma direita um pouquinho mais para o centro, que na Bolívia, a gente quase solta fogo, né? É nessas condições que nós temos que fazer política. Agora, nós temos que ter consciência. Quem tem fé, quis Deus. Quem não tem tanta fé, quis as condições objetivas. As nossas gerações que estão aqui dentro desse teatro têm a missão histórica de derrotar o fascismo no Brasil. É a nossa missão histórica. É a nossa missão histórica. E para nós que estamos aqui na região norte, além de nós enfrentarmos tudo isso que eu estou dizendo para vocês, é hora da gente dizer para o povo da região da Amazônia o que nós queremos para eles. Porque eu tenho dito isso, eu falei isso lá no encontro do PT da COP, que nós fizemos, a gente aprendeu a dizer para eles o que não pode. Não pode desmatar, e não pode mesmo. Não pode ter caça ilegal, e não pode mesmo. Não pode ter pesca ilegal, e não pode mesmo. Não pode ter mineração ilegal, e não pode mesmo. O que pode? O que é que pode? Nós vamos dizer o que para eles que podem? Como é que eles vão votar em nós se a gente não diz o que pode? Qual é o nosso modelo de desenvolvimento econômico, de geração de riqueza, de prosperidade para essa região? Sustentável, né? Sustentável. Mas nós temos que dizer e explicar o que é sustentável. Explicar quais são as experiências sustentáveis que nós vamos arrumar linha de crédito, que nós vamos atrás do BNDES, que nós vamos atrás do Banco do Brasil, para que elas tomem escala, porque só gera riqueza aquilo que gera escala. Porque o PT não pode defender a pobreza e a miséria. Não, nós defendemos a distribuição da riqueza. Nós não defendemos pobreza e miséria. Nós não defendemos a falta de perspectiva, não, nós defendemos a prosperidade, para que cada filha e filho de trabalhadores dessa região possam sonhar com o futuro. É isso que nós defendemos. Mas nós temos que sentar, avaliar, saber o que nós já falamos até agora, saber o que nós já fizemos até agora e formular o que nós vamos falar e o que nós vamos fazer.
Porque se do jeito que está dando errado, a gente tem que começar a procurar fazer o que pode dar certo. Se nós não estamos conseguindo conversar com a sociedade local, nós temos que começar a perguntar por que nós não estamos conversando com a sociedade local. Onde é que o nosso discurso está tão distante da realidade da sociedade local? Então, companheiras e companheiros, e para nós do PT, e eu tenho dito isso, não adianta os nossos formuladores do PT lá do Sudeste, do Sul, escrever o que é bom para a região amazônica. Não, quem tem que dizer o que é bom para a região amazônica são os petistas que moram aqui. São os dirigentes do PT que moram aqui. Vocês conhecem a realidade, vocês sabem das experiências que dão certo. Então tem que parar com essa história de quem está de fora sabe o que é bom para cá. Não, quem sabe o que é bom para cá são vocês. Agora nós temos que começar a formular sobre isso, a pôr no papel, a transformar isso em proposta. E vou dizer mais para vocês: se vocês acham que o fardo de vocês está pesado, vai ficar mais pesado ainda. Porque se o PT não crescer na região norte, nós não teremos projeto pro Brasil, que aqui nessa região vai estar o centro do debate do futuro do mundo. Como pode a região que vai definir o futuro da humanidade, o PT está tão enfraquecido como nós estamos? Não dá. Não dá. Se aqui vai estar o debate do futuro da humanidade, o PT tem que estar forte, enraizado, estruturado, funcionando com representatividade e inserido na vida da comunidade. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Mas eu não estou vindo aqui para dar missão para vocês e ir embora. Não, estou vindo aqui dizendo que eu estou junto com vocês na construção desses desafios, das propostas que vão superar esses desafios. Mas é evidente, não sou eu que vou pôr no papel quais são as propostas que nós vamos voltar a conversar com a sociedade local. Essa missão é de vocês. Eu posso apoiar, mas ela é de vocês. Ela é de vocês. Mas a certeza que eu tenho, e disse isso para o presidente Lula na segunda-feira passada que eu tive com ele, não nessa, na outra que eu fui discutir com ele os estados que eu viajar, e quinta-feira antes de vir para cá eu almocei com ele e falei que viria aqui. O que nós temos que entender é que o PT da região norte tem que ser forte, porque não é discurso. Se a gente vai tratar de urgência climática, as respostas estão aqui. Se nós vamos falar de transição energética, as respostas estão aqui. Se nós vamos falar de modelo de desenvolvimento sustentável, onde a floresta em pé vai pagar mais que o agronegócio, a resposta está aqui. A resposta está aqui. Então vocês estão fadadas e fadados a serem dirigentes de um partido grande e forte aqui na região. Não tem outro futuro para vocês. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Mas para eu não tomar todo o tempo que a gente vai ter que abrir um pouquinho de conversa, porque eu também tenho um voo para pegar, que eu tenho que dormir em Santa Catarina hoje, porque amanhã cedinho eu tenho agenda lá, e é um pouquinho longe, e a logística é mais complicada ainda. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas para a gente construir esse projeto, que é um projeto de médio prazo, nós temos uma missão no ano que vem, que é reeleger o presidente Lula. Que a reeleição do presidente Lula significa nós reafirmarmos o nosso projeto de desenvolvimento nacional, de nós reorganizarmos as políticas públicas, de nós termos propostas de futuro para esse país, que nós vamos ter que ter propostas de desenvolvimento tecnológico. O Brasil não pode continuar sendo um grande exportador de commodities, a gente vai ter que agregar valor à nossa economia. Nós temos um desafio para debater o que nós vamos fazer com as terras raras. O Brasil já é a segunda reserva de terras raras do mundo. Nós vamos exportar metais raros ou nós vamos construir fábricas de alta tecnologia no Brasil?
principalmente nos estados que têm reserva de minerais raros. Nós temos que discutir a universalização da educação, nós temos que discutir a universalização da educação integral, nós temos que discutir um projeto de segurança pública que seja diferente desse projeto que está aí, que é igual à polícia que mata. Nossa proposta de segurança pública não pode ser igual à polícia que mata. Nós temos tecnologia hoje para ter uma proposta muito melhor do que essa, de oferecer segurança para a comunidade usando a tecnologia, câmera de monitoramento, câmera de rastreamento, totem de monitoramento, central de monitoramento. Tem tanta coisa que a tecnologia já nos oferece. Nós temos que ter proposta para os adolescentes em conflito com a lei, que aqueles 121 corpos estirados lá na Penha, no Rio de Janeiro, eram 121 adolescentes que o Estado deixou de disputar com o crime organizado, e o crime organizado cooptou e ganhou o embate. E nós não disputamos eles. Não tinha Estado disputando aqueles jovens com o crime organizado. Nós temos que ter programa de reinserção social de apenados. Se o crime organizado está dentro dos presídios, se a gente não cuida do apenado que cumpre pena, se a gente não oferece alternativa de trabalho e renda para ele, ele vai voltar para onde? Para o crime organizado, porque o crime está dentro dos presídios. Nós temos que discutir, a partir do ano que vem, no programa do presidente Lula, a transição energética, a urgência climática. Nós vamos ter que discutir um modelo de desenvolvimento para essa região, para a Amazônia Legal. Então nós temos desafios imensos, e que a gente só vai conseguir se a gente reeleger o presidente Lula. Mas também a reeleição do presidente Lula é a reeleição da democracia sobre o fascismo. Isso é importante para nós no Brasil, mas é importante para o mundo, que um país do tamanho do Brasil derrote o fascismo. Sinaliza caminho para o mundo. Agora eu quero dizer a vocês, e disse isso na conversa com as companheiras, nossos amigos e amigas dirigentes dos partidos que nós estamos construindo essa frente aqui em Rondônia, que é o movimento político correto, que nós vamos ganhar a eleição do presidente Lula se nós montarmos os melhores palanques dos estados. Porque nós não vamos conseguir ampliar tanto a política de alianças no debate nacional, porque os nossos aliados estão aí. Os aliados que a gente poderia ir atrás, muitos têm imensos problemas e contradições nacionais. Vai ser difícil fechar nacional. Então nós temos que fechar nos estados. Nós temos que fazer alianças nos estados. Nós temos que montar palanques fortes nos estados. E nós temos que ter inteligência política para saber que é hora de nós juntarmos o campo democrático para a gente derrotar o fascismo. Esse é o movimento político que nós temos que fazer. De um lado vão estar os fascistas, do outro lado as forças democráticas do Brasil, em cada estado. Por isso que vocês estão fazendo aqui em Rondônia está correto, e vou dizer, presidente Lula, que está sendo feito, que inclusive nós temos que copiar para outros estados que estão tendo dificuldade para compreender isso. É um momento político correto. Agora, como é que se faz um momento político dessa dimensão? É quando a gente tem líderes políticos que têm compreensão histórica do momento que nós estamos vivendo, que sabe que não dá para a gente brincar e permitir o avanço do fascismo. Só grandes líderes políticos conseguem enxergar a grande política e fazer grandes movimentos políticos. Isso que vocês estão fazendo aqui é política grande. É política que coloca os interesses do povo brasileiro à frente de quaisquer outros interesses. Agora, nós temos que olhar para nós também. Se nós queremos um PT forte, porque é necessário um PT forte na região amazônica, não pode o PT de Rondônia não ter um deputado federal sequer. Essa possibilidade não existe. Não existe. Ela não pode existir. Um mandato federal faz muita diferença para a gente fazer a disputa política no Estado. Faz muita diferença para a gente sair no Estado construindo o nosso partido. Então nós temos que construir uma tática eleitoral que eleja
um deputado federal aqui em Rondônia, que aumente a nossa bancada de estadual e que a gente construa alianças para que a gente crie uma frente democrática aqui no estado, elegendo senadores do campo democrático e elegendo, e não pensem que é impossível, que a conjuntura política de 22 não vai se repetir em 26, e prestem atenção, depois vocês podem me cobrar, 26 será diferente de 22, se a gente construir uma frente forte, robusta, com proposta que debata com a realidade do povo de Rondônia, nós podemos sim disputar o governo do estado aqui. Nós podemos sim disputar o governo do estado. Desde que a gente consiga. Por que o governador ele é tão bom? Mas vamos discutir como é que está a segurança pública no estado. Como é que está a saúde em cada município desse estado? Qual o tamanho da fila de exames? Qual o tamanho da fila de cirurgias eletivas? Quanto que o estado está pondo para enfrentar exames e cirurgias eletivas e acabar com as filas? Nós temos que começar a conversar com o povo e perguntar para o povo na vida real. Qual é a qualidade da educação? Vamos pedir a evasão escolar no estado, vamos ver a melhoria da merenda escolar, as condições de manutenção dos alunos na escola. Isso é discutir a vida real do estado. Se a gente não discute a vida real do estado em cada município, a imagem que fica é de que o governo está bom, que tudo está indo bem, que tudo é perfeito, que os problemas só são do Lula, que as obras são do governador, não são do presidente Lula. É evidente que a gente tem que melhorar a nossa política de comunicação. Mas hoje, a gente faz muita comunicação também por meio das redes sociais. Uma live da Cláudia, na frente de uma obra do governo do presidente Lula, vai repercutir muitas vezes que centenas ou milhares de jornais impressos, que às vezes ninguém lê. Ou de uma chamada de 30 segundos numa televisão que, se bobear, nem dá para entender o que está sendo dito. Nós temos que melhorar a nossa comunicação do governo federal. Eu tenho defendido isso, que é a regionalização da comunicação. Mas nós temos que disputar também os instrumentos que nós temos. Disputar. Os nossos vereadores disputarem, a Cláudia disputar, os presidentes de diretório, onde a gente não tem vereador, disputar. Nós temos que fazer disputa. E dizer, olha, essa obra aqui é do presidente Lula. Faz vídeo, mostra foto, o presidente Lula dando ordem de serviço. Se ele não veio dando ordem de serviço, a gente acha o edital que saiu publicado no Diário Oficial, estampa o edital lá. Nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Agora, eu sou muito otimista sobre aquilo que está sendo construído politicamente aqui em Rondônia. Muito otimista. E eu quero encerrar aqui a minha fala, fazendo uma fala muito para dentro, e eu peço aqui licença ao Pedraça e vou provocar saudades no Roberto. Nós vamos realizar o nosso 8º congresso, agora em abril. E é hora, no nosso congresso, da gente debater revisão do nosso programa partidário. Não esquecer tudo que nós fizemos. Valorizar o que nós fizemos, mas não tem que pôr no nosso programa aquilo que a sociedade espera de nós hoje. O que é que a sociedade espera de nós como um programa partidário? A gente precisa no Congresso debater as diretrizes do programa de governo do Lula de 26. A gente precisa no Congresso debater a nossa tática política. Se a conjuntura é de derrotar o fascismo, quem serão os nossos aliados estratégicos do PT para a gente derrotar o fascismo? Tanto aliados partidários como aliados dos movimentos sociais, dos setores da sociedade civil. E nós temos que discutir a melhoria da nossa organização interna. O Roberto, que já viveu isso, e vocês que vivem, nós não podemos conviver com um partido que chega perto do pé e sai filiando que nem louco, filiando sem critério, filiando sem entender. O filiado, muitas vezes, 2 meses depois, ele nem lembra que ele é filiado do PT. Fico feliz de vocês que aquilo acontece. Você
Esse partido, eu entendi a ironia assim, esse partido com essa prática não vai derrotar o fascismo, não é o partido da luta da classe trabalhadora brasileira, não é o partido que vai fazer prevalecer a democracia. Nós temos que valorizar a nossa militância, dar curso de formação, pegar a primavera árabe, a nova primavera. Primavera árabe foi a mobilização. Primavera árabe foi a mobilização que teve lá em 2012. Pegar a nova primavera e utilizar como instrumento de formação política, valorizar a relação da nossa militância. Diretório precisa funcionar, diretório que fica dentro da gaveta do presidente do diretório municipal, isso não é partido, isso é cartório. Partido tem vida. A gente faz reunião de diretório, a gente chama as companheiras e companheiros para debater política, para construir política. E já estou dizendo para vocês que eu vou defender, posso até perder, não tem problema, eu já perdi muitas vezes embate político do PT, mas eu vou defender que núcleo de base se torne instância partidária. Porque o PT, eu tenho repetido isso, o PT tem que ser o partido do território. Nós temos que ser o partido do território. Muitas vezes, Ernesto, a gente fica reclamando, eu dou esse exemplo que é real, a gente fica reclamando porque as igrejas evangélicas pentecostais estão conflitando a nossa juventude. As igrejas evangélicas pentecostais estão desvirtuando a nossa juventude. A nossa juventude está tudo de direito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a mulher é vítima de violência na periferia, quem que aparece na casa dela para socorrer? É o pastor. Quando a criança ou adolescente vai para a biqueira vender droga ou ficar dependente químico, quem que vai lá na biqueira tirar a criança ou adolescente? Quando falta comida em cima da mesa, quem que organiza a cesta básica? Eles têm presença na vida das pessoas. E nós não quero que o PT dispute com religião, gente. Não quero mesmo, até porque eu sou fruto de movimento religioso. A minha origem de militância veio do movimento religioso. O que eu estou dizendo é que o PT tem que ter presença na vida das comunidades. A gente tem que estar dentro da vida das comunidades, discutindo o dia a dia das comunidades. Nós temos que disputar ideologicamente na vida real das pessoas. Se a gente não tiver presença, como que nós vamos disputar consciência? Eu sou professor e eu uso muito as tecnologias para dar aula. Inclusive, ultimamente só uso tecnologia, que presencialmente faz tempo que eu não consigo ir. Então eu não sou contra as tecnologias. Agora vou dizer uma coisa para vocês: ninguém faz consciência de classe postando rios. Esquece. Consciência de classe é educação popular. Consciência de classe é olhar no olho, é discutir a vida real das pessoas. Isso é consciência de... é construir consciência de classe. Então, gente, eu quero muito que vocês façam desse congresso um momento forte de reflexão do nosso partido aqui em Rondônia. Eu não quero que o congresso do PT se resuma a gente juntar os delegados em Brasília em abril. Não, o congresso do PT tem que ser construído no dia a dia do partido. A gente tem que chegar no dia do congresso com a militância dizendo o que quer que o PT seja. Qual o partido que nós vamos construir daqui para frente? Quais as propostas desse partido? Que jeito nós vamos debater com a sociedade? De que jeito que nós vamos disputar os rumos da sociedade? Dito isso, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer muito. Nós temos que ter consciência que nós fazemos parte do maior partido de esquerda da América Latina. Nós fazemos parte do maior partido de esquerda da história brasileira. E já atacaram muito nós, muito, e nós continuamos fortes e robustos, e vamos continuar cada vez mais fortes e robustos. Mas para que esse partido continue sendo
o grande instrumento de luta do povo brasileiro, nós precisamos melhorar muito ele, muito. E encerro dizendo que se o PT tem a missão de ser o grande porta-voz de um projeto de país, esse projeto de país não existirá se o PT não for forte na região norte do Brasil, se não for forte em Rondônia. Muito obrigado. Partido é dos trabalhadores! Partido é dos trabalhadores! Partido é dos trabalhadores! Pessoal, antes de passarmos para o próximo momento,